havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, declarando-lhe: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Senhor, a Tua palavra foi lida. A minha capacidade pessoal não é suficiente para, através de um discurso que nem está escrito, eu conseguir alcançar a vida de todas as pessoas que estão neste lugar, que estão me assistindo ao vivo pela internet e vão assistir esse culto gravado, Senhor. Mas se o Teu poder me tomar apenas como instrumento nas Tuas mãos, o Senhor vai apenas me usar como instrumento, para que todos nós sejamos abençoados e entendamos a Tua palavra, porque o segredo hoje é entender o propósito da palavra e sermos abençoados por ela. É isso que eu quero que aconteça com todos nós nesta manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Esse texto de João 3 é um texto muito interessante, porque fala de uma pessoa inteligente. Não fala de uma pessoa que veio procurar Jesus porque ele estava necessitado. Nicodemos não foi atrás de Jesus por uma cesta básica. Nicodemos não foi atrás de Jesus porque ele estava doente, ele precisava de uma cura. Nicodemos foi atrás de Jesus porque era uma pessoa observadora. Era uma pessoa que conseguia conduzir a sua vida de uma forma digna. Era bem posicionado na sociedade em que ele vivia. Porém, todas as regalias e todas as coisas que a sociedade lhe dava, e por sinal, ao entendimento que você levantar do contexto daquilo que você leu, não era suficiente para o satisfazer. Ele podia ser um homem que estava plenamente satisfeito com as coisas físicas, com aquilo que ele podia comprar, que certamente não era pobre, certamente era um cara de uma posição boa dentro da sociedade, mas tinha algo dentro dele que as coisas naturais não poderiam satisfazê-lo. E ele, observando aquele Jesus que estavam fazendo coisas extraordinárias, ele vai conversar com Jesus. Porém, a vergonha que ele tinha desse Jesus o fez buscar Jesus à noite. Jesus à noite porque talvez por ele não saber do que se tratava e ser uma coisa nova na vida dele, talvez ele estava meio com medo, ele não sabia se ele ia acertar na vida ou se ele ia errar na vida. E de repente, muitas vezes, os nossos erros e os nossos acertos contribuem demais para a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós fazemos algumas coisas que não estão dentro daquelas perspectivas que nós queríamos, a gente se quebra. Às vezes a gente compra uma coisa que não era para comprar, você entra numa dívida muito grande que depois você não consegue pagar, isso te traz prejuízos, te traz problemas. Na vida sentimental, às vezes a gente faz coisas que não deveria ter feito, ou toma algumas decisões que não estavam no contexto que nós tínhamos naquele momento e nos decepcionamos. E Nicodemos, com toda a sua inteligência, era um cara assim também, um cara tão normal quanto nós. E foi procurar Jesus à noite pela insegurança do que ele estava fazendo. E no decorrer do contato dele com Cristo, você vê que ele é um cara que era extremamente inteligente quanto às coisas físicas, mas inteiramente despreparado para as coisas espirituais. Mas Deus preparou aquele momento na vida dele para que ele fosse instruído de uma forma muito boa. Ele encontrou com o mestre, isso que é importante. E quando ele encontrou com o mestre, as dúvidas que ele tinha, e talvez sejam as dúvidas que muitos de nós temos hoje, viu? Por isso eu sempre peço para você, tenha vergonha de perguntar. Se não entendeu, liga para a gente. Eu estou aqui na igreja sempre, todo mundo, quase todos têm o número do meu telefone. Liga, tira as tuas dúvidas. Ninguém é obrigado a saber tudo. Inclusive eu não me ponho nessa posição. Talvez um dia você me questione sobre alguma coisa
que eu não tenha capacidade para te informar no momento, mas não vou te deixar sem resposta. Vou procurar estudar um pouquinho mais, né, pastor Alex? Pastor Alex hoje faz um seminário muito bom, que eu tinha vontade de ter feito, não foi possível, mas ainda vou fazer. Eu vou esperar vir para Sorocaba. Você abre um polo aqui, de aulas presenciais, aí eu vou lá, né? Mas eu ainda tem que viajar para longe, eu não estou mais na idade de viajar. Mas aí a gente te instrui, porque Nicodemos, sabendo tudo que ele sabia, sendo um participante do Supremo Tribunal, daquela comarca em que ele vivia, as coisas espirituais para ele eram completamente nubladas. Quando Jesus falou para ele que precisava nascer de novo, ele falou assim: nossa, mas vou ter que entrar pelo sistema de regressão, Jesus. E quando a Bíblia fala Jesus arrasou, Jesus sorriu, mas não naquele sorriso de deboche. Jesus ficou feliz por poder mais uma vez manifestar o poder de Deus a uma pessoa. Jesus gostava de ensinar. Toda vez que você fala assim, e Jesus lhe respondeu, é sinal que Jesus falou assim: puxa vida, eu vim cumprir a minha missão nessa terra e vou fazer ela com carinho. Aí Jesus explica para ele que o nascer de novo não era mais da carne, mas sim nascer do Espírito. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, é isso que nós estamos propondo para essas pessoas que vão se batizar hoje, porque o batismo implica em mudança de vida. Queria que vocês me acompanhassem, por gentileza, se você conseguir. Todos os textos bíblicos que eu vou ler agora, aliás, desde o que nós já começamos em João, ele está no nosso site, viu? Você pode entrar lá no portal, procura sobre assunto de batismo, que daí você vai ver que é tudo isso que eu estou lendo. Apenas não está escrito lá as argumentações que eu faço, que isso eu não trago por escrito. Cada culto Deus dá uma argumentação, mas o texto é o mesmo. Em Mateus 3,11, se você puder abrir a tua Bíblia ou procurar no seu tablet ou no seu smartphone, só peço para você que abaixe o volume do teu smartphone, porque o meu aqui agora tocou o alarme do remédio, né? E eu esqueci de abaixar. Coisa de São Paulino, né? São Paulino erra também, viu? Fica tranquilo. Nós não somos tão perfeitos assim. Mateus 3,11 está escrito assim: em verdade vos batizo com água. João falando, viu? O mesmo cara que relatou a história de Nicodemos. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Vai um pouquinho mais para baixo, lá no versículo 15, no 14. João se opunha, dizendo, João não queria batizar Jesus. Aí João fala assim: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu. 3,16 de Mateus. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. Amém? É isso que está escrito aí na tua versão? Sim? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Quem sai, olhem aqui para mim agora e presta bem atenção nesse detalhe. Quem sai porque estava dentro. Então, alguns pontos que eu queria deixar claro para nós nessa manhã. Esse tempo aqui, diz a história, segundo consta, Jesus tinha por volta de 30 anos. Então Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus foi batizado já na idade da inteligência, viu? Jesus não foi batizado na inocência. Conforme o rito deles, a pessoa tinha que ter discernimento já do que estava fazendo. E a cultura dele, né, nesse tempo, mais ou menos nessa faixa etária, que o cara tomava as decisões para a vida dele. Então, quando Jesus foi batizado, Jesus saiu da água. Então, nos remete a dizer que Jesus foi batizado por imersão. Jesus foi mergulhado dentro do Rio Jordão e depois tirado. Isso vai ter um simbolismo muito grande lá na frente. E eis que lhe abriram os céus e o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, disse: eis uma voz lhe dizia do céu: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? Por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. E o batismo tem um simbolismo muito grande, como morte para as coisas do mundo e um renascimento para as coisas de Deus. E João traz isso muito claro em 3 textos, que
que diz assim, Marcos 1, versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, quando vocês estão aqui para se batizar, e as pessoas que estão aqui ainda não são batizadas, vocês precisam entender que o passaporte para a salvação está em se arrepender do que nós fizemos enquanto pecadores. Isso é muito importante, por quê? Porque o arrependimento traz a consciência que estávamos errados e que precisamos de alguma coisa diferente para nos abençoar. E Jesus de Nazaré, enquanto homem, ele era apenas um homem, tinha sentimentos de homem, andava como homem, e como homem, ele se deu ao ponto de obediência ao Pai para nos deixar a instrução que o batismo é uma forma física de uma compreensão espiritual, de uma transformação de vida. Porque daí, depois, se você puder na tua casa hoje, entra lá no site, para você ler o texto inteiro. Eu pulei alguns versículos só para me ganhar um pouquinho de tempo. Mas João questionou ele, porque João sabia que Jesus viria. João tinha essa promessa na cabeça, falou, um dia vai aparecer aquele que vai remir os pecados de Israel. Aí João fala, viu, mas eu sei quem você é e de onde você veio. Dentro da tua santidade que você já teve no céu, você se manifesta em carne e quer que eu te batize? De forma nenhuma, cara, eu não posso fazer isso. Não está à minha altura de hierarquia. Olha como João era um cara obediente. Aí Jesus falou, João, seguinte, cara, você pode até não entender agora, mas faça o que eu estou te pedindo, porque isso vai servir de exemplo para muita gente. E é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Quando Jesus se batiza, Jesus não se batizou porque era pecador, Jesus se batizou por deixar o ensinamento para nós fazermos igual. Amém? Em Atos 13, 24, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Aí quando vem Jesus, se concretiza isso. E também no livro de Atos 19, 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após dele havia de vir, este é Jesus o Cristo. Amém? Amém. Nesse momento, eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para fazermos papel de juízes. Não estou aqui para condenar e julgar as atitudes passadas de ninguém. Mas eu quero fazer cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Tem três versículos aqui que eu acho muito interessante para a nossa compreensão nesta manhã. Está dando para transmitir tudo para ele, hein? Fala para ele que pode sorrir no batismo, não precisa ficar sério. É dia de alegria hoje para ele. Fala para ele que vai morrer um pouquinho só depois. Não fala essa parte aqui. Para explicar isso para ele, né, Alex? Aqui durante a semana a gente conversa com ele meio em código, né? Um pouco dá uns empurrão, dá uns gritos com ele. O Zé fala um pouco de português, ou de inglês, o Bruno também. Aí quando eu quero conversar alguma coisa mais séria, tem que chamar o Alex, né? Fala, vamos conversar aqui. Mas então tem coisa que você filtra aí, viu, Júnior? Mateus 28, 18. Hã? Explica coisas muito complicadas. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, presta atenção em Jesus depois de batizado. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã não é uma coisa que apareceu na cabeça do pastor, não. Uma coisa de Bíblia. Mais uma vez eu falo para você, a nossa raiz é cristã, nós seguimos os passos de Cristo. Por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, Jesus dizendo, ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Vou ler de novo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Amém? Palavras de Jesus. Uma outra coisa que eu queria te chamar muito a atenção nesse momento: por que Jesus mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura? Interessante isso. Aí a gente vê algumas versões aqui, versões da nossa sociedade. Todos nós somos filhos de Deus. Não, desculpe. Todos nós somos criaturas de Deus. Após conhecer Jesus e fazer o que Jesus fez, nós se tornamos filhos de Deus por adoção por Jesus. Porque você percebeu que Jesus veio de Deus, da parte de Deus à terra, porque até então, todo rito contra o pecado dava-se pelos sacrifícios, animais que eram mortos, aspergido sangue nas pessoas, tudo como que eu te explico? Aquele cerimonial do Velho Testamento. Mas lá já estava implícito Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento, ele veio morrer. E o sangue dele que perdoou os nossos pecados. Então, depois de Cristo morto e ressuscitado, depois de Jesus de Nazaré morto e Cristo ressuscitado, quando nós o aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes disso, todos nós somos criaturas de Deus. Porque até então, não poderíamos ter acesso a Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus não responde a seres humanos. Deus não pode nos ouvir. Entenda isso. Deus não ouve. Você vai, Deus. Não. Toda vez que você for falar com Deus, você tem que falar em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, ele entende Jesus. E Jesus hoje, segundo a Bíblia, é o nosso advogado, atua do lado do trono de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo pega as nossas orações, pega as nossas súplicas, pega os nossos pedidos, leva até Jesus e apresenta. Aí Jesus vai consultar você. Aí Jesus entra no... Será que tem Serasa no céu? Muito pesado, né? É porque não tem dívida que ele já perdoou. Jesus entra no banco de dados para você não ficar tão constrangido e digita teu nome. Jesus não digita, ele olha para a tela. Lá a coisa está bem mais avançada, tá? Que a gente está com os iPhone aí, 6, já acha que estamos, né? Você imagine lá, cara. Quem deu a inteligência para fazer essas coisinhas que a gente tem aqui? Você imagina, lá Jesus olha. Aí você imagina que nós estamos felizes, que lá em Brasília, cuidado, viu, que a Receita montou um computador grande lá, processa bilhões de informações. Você imagine Jesus. Então, quando o Espírito Santo chega, Jesus já tem você, ele já olha na tela. Pam! Aí tem uma marca, um carimbo vermelho. Ele fala assim: esse está com meu sangue. Aí ele apresenta você a Deus. Por Jesus, Deus fala assim. Aí Deus libera as bênçãos que vêm sobre a tua vida. Aí o anjo que vai trazer, 2 anjos, o arcanjo, servir. Mas eles só saem de lá para vir para cá quando Deus manda vir. Deus só manda vir quando Deus te reconhece pelo nome de Jesus. Por isso que o evangelho é pregado a toda criatura. Todos nós temos que entender o evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos filhos. E aí ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Então é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, para salvar a vida de todas essas pessoas. Amém? Amém. Inclusive a sua vida, que ainda não se batizou. Não fique esperando sentir, viu? Batismo não é sentimento. Batismo é uma questão de inteligência. Batismo é uma questão de obediência. Tanto é que Nicodemos não ficou sentindo. Ele teve a necessidade. Ele falou: cara, esse tal de Jesus é diferente, velho. Ele foi atrás. Então nós temos que ir atrás. Por exemplo, em Romanos 6:1, por gentileza, quero lembrar você que quando Jesus foi morto, ele desceu à sepultura, assim como no batismo. Agora eu vou entrar numa parte bem interessante, que como no batismo nós vamos descer às águas. Nós estaremos morrendo para o mundo, mas quando ressuscitar já temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Só lembrar você que quando Jesus foi batizado, ele era Jesus de Nazaré. Ele passou um tempo, 3 anos pregando como Jesus de Nazaré. Depois de morto na sexta, ressuscitado no domingo de manhã, ele já levanta chamando-se Jesus o Cristo. Que aí ele é o enviado de Deus ao mundo para nos resgatar e levar e sermos devolvidos para Deus. Amém? Tão interessante isso. Aliás, se você não está vindo na escola bíblica, cara, está perdendo
Uma oportunidade grande de aprender. Ontem o Daniel começou a dar sobre o Apocalipse, uma aula maravilhosa. E dentro daquilo que eu estava te falando, né, que João falando que no dia do Senhor, e uma outra coisa que me chamou a atenção nesses detalhes da Bíblia, eu sempre te peço isso, leia a Bíblia com calma, para você se apegar nos detalhes, nos segredos que tem a palavra. A palavra tem muito segredo que tem que ser desvendado. E João falando, eu acho que no mesmo versículo lá que eu te falei do dia do Senhor, e ele fala, eu estou aqui para mostrar para vocês as visões que Jesus Cristo me deu. Então o próprio João que o batizou, quando ele vê ele ressuscitar no domingo, ele fala assim, cara, tudo que ele ensinou era verdade. Porque Jesus passou os 3 anos falando para ele, olha, no mundo a gente tem sofrimento, fica firme, eu vou vencer, vocês também vencerão. Quando eles veem Jesus morrendo, os caras desanimam, falam, pô, o cara que a gente pensa... Irmãos, porque todos eles, inclusive o diabo, pensava que Jesus era mais um profeta que ia batalhar com as coisas do mundo. Então quando eles veem Jesus pendurado na cruz, no lugar de um bandido, aí ele fala assim, pô, o cara que nós acreditamos, mano, aí o que que deu? No 3º dia, quando eles relatam que o túmulo estava vazio, eles demoraram a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Primeiro, Maria viu... tem um detalhe, por que Maria foi a primeira a ver o túmulo vazio? Vamos deixar para outro... que era abençoada, né, mulher? Porque precisava de alguém que falasse muito, né? Aí, 25 mil palavras no dia, sai Maria falando, Jesus ressuscitou. Os caras trancados falam assim, não, como que Jesus ressuscitou? Nós vimos ele morrer. Aí Maria vai, não, ele ressuscitou. Irmãos, Jesus quando vai entrar na casa que bate na porta, os caras têm medo. Então, quando nós temos alguma insegurança quanto ao Evangelho, fique tranquilo. Está dentro do parâmetro humano. Mas acredite, quando ele ressuscita, o apóstolo João, depois escrevendo o Apocalipse, fala. Mas ele já não se refere mais a Jesus como de Nazaré. Ele já se refere como ao Cristo. Entendeu? Então, quando você for mergulhado nas águas, e fração de segundos a gente já te levanta, você também já sai uma nova criatura. Porque o Jesus de Nazaré havia sido morto, mas o Cristo havia sido ressuscitado. E isso que vai acontecer conosco, que está relatado em Romanos capítulo 6, versículo 1, que diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, presta atenção, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis, olha o versículo 3, ou não sabeis, Paulo escrevendo, que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O interessante que eu quero que você se apegue nesta manhã é o seguinte, nós que entendemos o que é o batismo de arrependimento, nós passamos por esse processo e vamos esperar a volta de Cristo, que aliás vai ser explicado, muito bem explicado por esses dias na escola bíblica, que é de sábado das 7 às 8, irmãos, é 1 hora só de aula, por favor. E você vai entender que quando Cristo voltar a buscar a igreja para devolver para Deus, porque nós somos propriedade de Deus, Jesus Cristo é o nosso facilitador, foi Ele que morreu para nos devolver a Deus. Vai ter algumas coisas que só vão entender quem passou pelo processo de Cristo. Porque Jesus, Ele não ressuscitou meramente por sorte, não, teve um processo. Como tudo em nossas vidas tem um processo. Para ser admitido em uma empresa tem um processo. Para ser demitido da empresa tem um processo. Para se casar tem um processo. Para se descasar tem um processo. Para uma criança nascer tem um processo. Para você criar o teu filho tem um processo. E para Cristo foi a mesma coisa. E quando Ele ressuscita, Ele traz para nós um ensinamento. Que quando nós somos mergulhados na água, morreu o velho homem, para que se nasça um novo homem. Aqui é o nosso nascimento espiritual. Por isso a importância do batismo, assim como Jesus foi batizado. Não estou trazendo para você nenhuma ideologia humana, mas estou trazendo para você o sentimento de que como Cristo fez, se nós faremos, nós vamos para o mesmo lugar que Ele está. Amém? Por exemplo, o que adianta você ter uma conta na Caixa Federal e você for com um cartão do Itaú no caixa eletrônico da Caixa? Consegue sacar teu dinheiro? Não.
Muitos falam que conhecem Deus, mas se não tiver Jesus Cristo na vida, não vai poder ver Deus. Porque o conhecimento é uma coisa, a profundidade de ser filho dele é outra coisa. E isso não é uma propriedade minha, o que eu estou lendo com você, por isso que às vezes eu peço para você me acompanhar, ou a dúvida que você tiver, você pode entrar na Bíblia. Você, por gentileza, eu vou terminar já essa palavra para nós irmos para o batismo. O livro de Colossenses. Posso virar? Colossenses, capítulo 2. Eu vou te falando os versículos que eu vou lendo no capítulo 2, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou começar em Colossenses 2:2. Esforço-me a fim que o coração deles esteja animado, estando vós unidos em amor, e junto alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Vocês entendem? Que para se chegar a Deus, não se chega por outro meio, a não ser por Cristo. Por que por Cristo? O Filho veio à terra, se manifestou em carne, vindo de Maria, uma menina virgem. Devia ser uma pessoa muito especial, que Deus olhou dos céus e viu Maria, uma filha obediente, uma pessoa dentro dos parâmetros de uma sociedade, porque ela tinha que estar no estado de perfeição para receber Jesus no seu ventre. Recebeu. Jesus nasce como homem, mas vindo da herança de Deus, porque um sangue para perdoar o pecado das pessoas, do cerimonial do sacrifício, tinha que ser animais novos, não poderia ter manchas, porque eles observavam o exterior para tentar compreender que o sangue dele era puro, e aquele sangue puro perdoava o pecado do ser humano. E Jesus não foi diferente. Jesus veio da parte de Deus, se manifestou em carne. Por que Jesus teve que se transformar em homem, né? Umas perguntas interessantes que às vezes a gente tinha que discutir isso. Porque o que nos separou de Deus, o que foi? Foi a desobediência lá no Jardim do Éden, efetuada por quem? Por duas pessoas, por dois seres humanos. O pecado foi materializado em carne. E a remissão do pecado tinha que vir também pela carne. Eu quero que você entenda que, guardada as proporções, por isso que a Bíblia fala, tudo que você planta, você colhe. O pecado em carne tinha que ser apagado também pela carne. Mas como que uma carne contaminada quanto a outra iria poder purificar? Acho que todos já fizeram. Se não fizeram, um dia vão fazer. Essa semana a gente estava lavando aqui a cozinha, que o Wender com o Robson arrumou o forro para a gente. Aí no outro dia eu vim lavar o chão. Aí eu e o Jackson lavando, tá. Aí você lava, você joga todas as coisas, aí depois você vem passando pano, né? Para mim, enxugar o chão de uma cozinha, assim como você faz no teu banheiro, como quando você faz lá na tua casa, você usa um pano sujo ou um pano limpo? Limpo. Você não pode pegar um pano que já está na porta, que você já pisou, que você já bateu pó. Se você tiver com obra na tua casa, está cheio de areia, né? Você não pode. Para nos remir dos nossos pecados, o sangue tinha que ser puro, mas tinha que ser homem. Um ser humano tinha que fazer isso por nós. Foi aí que Jesus veio em carne, da parte de Deus, porque não foi uma conjunção carnal natural. Tanto é que José foi de uma sensibilidade muito grande. Quando ele vai se casar com uma menina que já estava grávida, será que nós enfrentaríamos essa parada hoje? E o Espírito Santo trata com ele, pode ficar tranquilo que o que vem dela é do Espírito Santo de Deus. E Jesus se manifesta, e o sangue puro dele é que perdoou os nossos pecados. Por isso que o mistério que aqui fala no versículo 2, toda a riqueza do pleno entendimento, algumas versões falam do conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus.
Algumas Bíblias ainda traz aquele grife, né? Separa quem é o mistério de Deus? Cristo. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós nos batizamos, nós estamos entrando para nós conhecermos o Deus Todo-Poderoso. Amém? E tudo isso por intermédio de Cristo. Por gentileza, Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas, na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Quando Paulo escreve isso, ele pede para as pessoas não se deixar levar pelos ensinamentos naturais do mundo, mas que se baseiem em Cristo. Então, o batismo por imersão, na idade da razão, não é uma invenção da igreja evangélica. É uma pontuação bíblica. Porque Jesus não foi batizado quando foi criança. Ele foi apresentado com 40 dias no templo, que era o ritual deles, apresentado a Deus. E com 30 anos ele se batizou. Porque com 40 dias ele não tinha consciência, ele estava na idade da inocência. E nós não somos mais inocentes, nós temos que saber que nós pecamos e por Adão e Eva nós fomos destituídos do poder de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram do poder de Deus. Mas pelo amor de Deus em nossas vidas, Cristo se deu por sacrifício a nós e nos trouxe novamente por Ele. E no versículo 12 eu quero encerrar falando assim: isso aconteceu quando fossem sepultados com Ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a outros vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Olha o versículo 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrário. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Amém? Aqui Jesus comprou a nossa liberdade com a vida dele. E por isso que nós estamos nesse processo hoje, para que isso se manifeste e se concretize na vida dessas pessoas, para que possam ser chamados também filhos de Deus.